Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos seguir então naquilo que já temos meditado, 88º tempo, em torno deste assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras, tendo ali então visto aquele texto de Filipenses que o irmão João traz na abertura, não tendo em vista o que é propriamente nosso, mas o que é de Cristo. Então, o que nos leva a nos preocuparmos com os outros, em especial com os outros que estão envolvidos com as coisas de Cristo. Então, é por isso que nós não nos movemos pela necessidade do outro, mas buscamos andar unidos em torno de Cristo, e assim então nos ajudando, É por isso que nós estamos contemplando aquilo que Deus planejou, para que todos nós estejamos alinhados com aquilo que Ele planejou, e então todos nós estejamos, entre aspas, preocupados com Ele e uns com os outros. Então, seguindo, nós estamos vendo as 3 grandes festas, E nós lemos em Deuteronômio 16, de 1 a 17, mas nós vamos ler um texto inicial agora para continuarmos. Lá em Êxodo é a mesma passagem, ou a passagem então relativa e correlativa com Deuteronômio, porém de uma forma um pouco mais simplificada, mas muito precisa. Êxodo capítulo 23. Vamos ler os versos 14 a 16. Êxodo 23, 14 a 16. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, e a Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da sega, que é Pentecoste, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, que é a festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos. Obrigado porque temos a tua palavra em nossas mãos. Obrigado porque temos o teu bendito Espírito Santo habitando em nós, para que possamos olhar essas letras e ver a tua beleza. Senhor, de nada adiantaria, ó Pai, termos toda a capacidade de olhar e ler essas palavras, mas se não houvesse havido a tua vontade, a tua misericórdia em derramar sobre nós o teu bendito Espírito Santo. Então, ó Espírito, fale aos nossos corações, ajuda-nos para que de fato nós possamos ver aquilo que é a vontade do Pai e seguirmos após Ele em dias tão turbulentos à nossa volta. Entregamos esse tempo ao Senhor. Toma, ó Pai, e fale a cada coração. Certamente o Senhor já tem falado, e verdadeiramente a esperança que temos é que o Senhor vive e breve voltará. Nós nos entregamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então já vimos várias notas introdutórias sobre essas 3 festas. É provável que eu fique apenas na primeira festa hoje. Preciso colocar algo que é um ponto importante nessa festa, e talvez seria o ponto central dela, porque toca realmente aquilo que lemos aqui no verso 15 de Êxodo, já vamos chegar lá. Mas então o que destaquei no momento passado, apenas para relembrar, que a Páscoa então ela olha para o passado, ela olha para trás, aquele momento então no que toca a nossa experiência, quando o Senhor nos tirou do mundo, a exemplo então daquela figura em sombra
do Senhor tirando o povo do Egito. E ao olhar para o passado também, esse passado na eternidade, aquilo que o Senhor fez ou aquilo que o Senhor planejou, que depois então foi se desenrolando por toda a história. Então sempre esteve no coração do Senhor a Páscoa. Como sabemos, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, claro, isso toca a realidade de não haver tempo na eternidade, mas também toca aquilo que está no coração do Senhor. Ele sempre desejou ter para o seu filho semelhante a ele, uma família. Essa seria a parte, coloquemos assim, B do eterno propósito, porque a parte A é que o seu filho receba toda a glória. Então essas duas realidades, elas se completam. Vimos então que Pentecoste aponta para o presente, e o presente então é o momento onde o Senhor Jesus morre, é ressuscitado, é entronizado, recebe a promessa do Espírito e derrama. Então aí inicia o que chamamos de momento presente, é esse tempo entre então a entronização e o derramamento do Espírito Santo e a segunda vinda do Senhor, e aí os eventos ali que acontecerão, não importa nesse momento a ordem, mas até então que tudo se culmine e de fato estejamos para sempre com o Senhor em realidade. E então temos a última festa, que é a festa dos tabernáculos, que então poderá ter o seu início ali talvez no milênio e se estenderá por toda a eternidade. Mas o fato é que nesse momento será o momento então que todos os frutos ou todos os filhos já estarão recolhidos na presença do Senhor. E destacamos também aquilo que o Espírito Santo destaca ali em Deuteronômio, que é uma fala mais direcionada ao povo, como nós já vimos, o lugar aonde o Senhor determinava. Você vê que aqui em Êxodo não toca em nada de lugar, ele não fala disso, porque aqui ele está falando de fundamentos, e nós vamos ver 3 fundamentos aqui, um para cada festa, e estão claros aqui nesses versos. Mas Deuteronômio trata então da prática, da realidade. Então o povo precisaria entender que tudo deveria acontecer de acordo com o interesse do Pai. E o lugar era um lugar que de fato importava muito para Deus. Por quê? Porque Deus sempre quis estar no meio do povo, mas o povo não poderia estar junto com Deus, e obviamente Deus junto com o povo. Então não havia como ter esse encontro. Então Deus começa esse processo, a construir esse processo em figura, desde lá da arca, lembra? Ali, sobre o propiciatório virei, e falarei não com o povo ainda, mas só com o sumo sacerdote que entraria ali uma vez por ano. Então nós já sabemos que aquele propiciatório representa a figura então da obra de Cristo. Depois isso passa a ser um lugar então fixo, o templo de Salomão. Depois isso se estende na época do Senhor Jesus para aquele templo de Herodes, mas aquele templo agora já não mais centralizava Cristo, e sim a religiosidade. Inclusive, abre um parênteses, irmãos, estejam orando para que o Senhor me capacite para a mensagem de hoje, porque é um tema que toca a religiosidade, e em dias que nós vemos aí fora, sem desmerecer nenhum ato religioso de ninguém no fator de julgamento, mas um movimento religioso muito forte na nossa cidade, muito forte. Então ajude-nos o Senhor nessa compreensão. Então, queridos, o Senhor Jesus vai ser esse lugar. Depois nós poderíamos ver isso lá com a história de Jacó, aquela escada, a casa do Senhor. Então toda essa realidade de importância do lugar, porque só há um lugar onde o homem pode se encontrar com Deus, e esse lugar é Cristo. Ele é a porta dos céus, ele é a escada onde os anjos sobem e descem,
Graças ao Senhor, acabamos de aprender um pouco mais sobre o porquê os anjos sobem e descem, Mas independente do porquê eles só sobem e descem porque há uma escada também. Eles não são livres para descerem ou subirem sem que seja mediante a vontade de Deus, e a vontade de Deus aponta para que a escada seja útil, a escada seja fundamental. É como se nessa figura da escada de João capítulo 1, os anjos não pudessem fazer nada se não houvesse uma escada que tocasse o céu e a terra ao mesmo tempo, e essa escada é o Senhor Jesus. Então esse lugar é o lugar onde nós nos encontramos. Então tudo que se faz deve se fazer, como já orado, debaixo da realidade do nome do Senhor. Nesse contexto, ninguém deve ter o seu interesse como que contado, mas todos nós devemos ter os nossos interesses ligados com o que é de Cristo. E aí nós já começamos a ver para onde nós vamos levar os nossos esforços, para que nós não corramos a nossa carreira cristã inutilmente, correndo atrás de coisas, ou até mesmo de serviços e obras, como nós vamos tocar, que não sejam algo que de fato glorifiquem o Senhor. Então o lugar, nós vimos de uma forma muito enfática ali em Deuteronômio, porque hoje nós temos várias formas de adoração, vários rituais, vários lugares, e a grande maioria deles não tem, veja aqui a importância dessa palavra, apenas Cristo. Porque a grande maioria deles tem Cristo, mas não somente Cristo. E é aí que mora o perigo, que Paulo já nos advertia, João já nos advertia, Judas já nos advertia. Então o problema não é que os lugares não têm Cristo, o problema é ter Cristo e algo mais, ou ter Cristo na sua incapacidade, na visão de alguns, de ser plenamente competente para salvar aquele que nele crê. Então o lugar é Cristo. Então tantas coisas têm assumido esse lugar de Cristo. Então, dito essas coisas, vamos então à letra A Páscoa. Irmãos, os irmãos sabem, que jamais eu conseguiria programar para que estudássemos a Páscoa no que se chama o dia da Páscoa, Então assim, é que o Senhor possa nos ajudar, nessa condução da sua igreja, para que nós não consideremos essas coisas como algo comum, e pior, como algo pré-ordenado por homens. Seria extremamente impossível que isso acontecesse, Então Páscoa, e vejam, vamos abordar a Páscoa apenas na perspectiva do que temos estudado, a contemplação do eterno propósito. Se nós fôssemos estudar a Páscoa na sua essência e completude, certamente nós não sairíamos daqui por um bom tempo, porque a Páscoa está espalhada por toda a Bíblia, porque fala da obra de Cristo, especialmente no que toca à redenção. Então a Páscoa nós vamos colocar aí, como extensão aí da letra A, redenção desde a eternidade, para aqueles que desejam tomar nota. Redenção desde a eternidade. Então quando nós voltamos os nossos olhos aqui para o texto de Êxodo que lemos, os versos 14 a 16, nós temos então como pano de fundo, obviamente, o eterno propósito, as 3 festas e todo o eterno propósito estampado aqui, Nós já vamos ver isso com detalhes. Eu quis deixar dentro da letra A para que os irmãos possam ver o quadro completo, mas depois nós vamos voltar em cada verso dentro então da respectiva posição que ele cabe. Mas quando nós olhamos então para o verso 15,
nós temos uma expressão muito importante aí, no final do verso 15: ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Então você veja que, depois vamos ver mais detalhes, eu vou colocar os três para que os irmãos vejam o quadro todo. Então, no coração de Deus, quando Ele planejou então, coloquemos assim, esse fundamento eterno, de que aqueles que seriam redimidos não poderiam chegar diante deles de mãos vazias. Claro, isso toca a ida ali em Jerusalém 3 vezes ao ano para a sua oferta, isso toca a sua gratidão diante da mesa. Você não deve se aproximar da mesa sem palavras de gratidão, não deve no sentido que nós deveríamos ter palavras de gratidão. Você não deve deixar de dar a sua oferta, o seu dízimo, como reconhecimento de que tudo é dele. Então há várias formas de nós nos aproximarmos do Senhor de mãos vazias. Mas o que nós queremos tocar aqui é só no fundamento, primariamente, né? O Senhor planejou que Ele iria resgatar, e Ele então vai ter um povo que deverá chegar ou estar diante dele um dia com algo nas mãos, tá? Então esse seria o verso 15. Depois, isso seria a primeira festa, e nós vamos ver isso dentro da Páscoa. Qual o sentido disso na prática? Depois o verso 16, parte A, que fala então da festa de Pentecostes, aí nós temos a expressão primeiros frutos do teu trabalho. Então, se na letra A nós temos o fundamento, que Deus deseja que ninguém se aproxime dele de mãos vazias, então a segunda festa que fala é de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, então nós temos a resposta da igreja. Então, por meio do derramamento do Espírito Santo, porque sem ele nada do que poderá ser produzido por nós tem valor diante de Deus, então nós podemos nos aproximar com os nossos primeiros frutos. Nenhuma relação com os primeiros frutos de Caim, nenhuma relação. Não é o melhor que nós podemos dar, não é o maior esforço que podemos gerar, a maior quantidade, nada disso, irmãos. Como se fosse assim, os pequenos e primeiros frutos, né, que normalmente são assim, né? Aquele primeiro fruto de uma árvore, quando ela produz o seu primeiro fruto, normalmente ele não vem no seu esplendor total, né? Mas por quê? Porque isso aponta para essa condução do Espírito Santo. Então, na segunda festa de Pentecoste, nós vemos a resposta da igreja. E se você olhar o verso 16, a última parte, diz assim: quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então essa palavra recolher aí do campo aponta para algo futuro, assim como a festa dos tabernáculos também aponta. Então vai apontar para a recompensa. Então é como se de uma forma prática nós tivéssemos assim, Deus nos deu condição, né? Isso é o fundamento, aquilo que Ele planejou, para que nós pudéssemos semear. Então aquele que semear, aqui está a festa de Pentecoste, ele irá colher lá na festa do tabernáculo. Então, por conta da redenção, nós podemos semear e nós podemos colher. Esse seria o eterno propósito, resumido aqui nas 3 festas: a redenção, a semeadura e a colheita. O plano de Deus, a resposta da igreja e a recompensa. De uma forma simples, né, e bem pontual aqui no livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo fala justamente da saída, né? Então o povo foi tirado do Egito para quê? Por que a igreja foi comprada? Então por isso que o Espírito coloca de uma forma simples e objetiva: foi redimida para semear, porque haverá uma colheita, tá? Então isso seria as 3 festas resumidas aqui nesses 3 versos. Como disse, nós vamos ver uma a uma, então, e a partir de agora seguimos ali dentro da letra A, tá? O verso 15, então nós temos, como já disse, vou repetir de propósito,
Nós temos esse fundamento, então, da redenção, por isso a redenção na eternidade, né? Então, Êxodo toca essa realidade do Senhor na eternidade, esse fundamento. E esse fundamento, no que toca à primeira festa, ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, né? Então nós sabemos claramente, graças ao Senhor por isso, nós aqui como comunidade, pontualmente, porque há muitos que ainda não sabem disso que eu vou dizer, que a redenção foi um presente por graça, né? Um presente dado a nós por Deus. Então qual seria o sentido do Senhor exigir algo de nossas mãos? Então é aqui que nós precisamos entrar em detalhes, né? O sentido está justamente na completude das 3 festas. Então haverá um momento que nós deveremos apresentar algo diante do Senhor, e isso se tornará, na verdade, não um presente para Ele, mas um presente para nós, que seria a nossa recompensa. Então, antes do que o Senhor Jesus fez pela igreja na história, Deus tinha estabelecido e determinado esse fundamento, esse princípio, ou seja, ninguém deve aparecer diante de mim de mãos vazias. Então, mais uma vez, isso é um fundamento, irmãos, que tem como possibilidade de ser executada a vontade de Deus por meio, então, no que toca à igreja, à redenção. Então, mediante a determinação de Deus, nós devemos cooperar com Ele. Então ninguém coopera com Ele porque é um bom cristão. Quando nós vamos andando para trás e vemos a nossa cooperação, nós vamos perceber que foi justamente porque Ele determinou que assim seria. Então essa determinação da festa é uma determinação em sombra, mas que toca a realidade. Quando ele se determina em salvar a igreja, ele já se determina salvar a igreja para que ela pudesse participar da glória do Filho. E aí está a cooperação. Então é algo, sim, extraordinário, né? Então nós vamos guardar isso desde o início, né? Nós fomos chamados para cooperar. Quando Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, verso 24, você pode tomar nota, ele vai dizer esse princípio lá. Na verdade, há muitos lugares que isso está descrito no Novo Testamento, mas em Colossenses 1, 24, dentre outras coisas que ele diz, ele vai dizer que ele preenche o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja, como sendo o corpo de Cristo. Então ele está dizendo justamente isso, que quando ele compreendeu, Paulo, para o que ele foi salvo, né, para que os seus olhos foram abertos, ele então deixa registrado para nós: olha, Deus me concedeu a oportunidade de sofrer como ele sofreu, não para que a igreja fosse instituída, mas para que a igreja fosse edificada. Então, essa primeira festa aponta para essa correlação da salvação e da resposta. Depois, na segunda festa, nós vamos ver como essa resposta deve acontecer nas nossas vidas, mas não sem antes vermos essa realidade aqui. Então, preencho o que resta das aflições de Cristo para que a igreja possa ser edificada. Aí está a preocupação uns com os outros. Por que essa edificação? Porque a igreja é corpo de Cristo. Então, os membros que são os membros do corpo de Cristo devem cooperar mutuamente para que a cabeça seja glorificada, não para que os membros sejam satisfeitos. Então, aquilo que se chama igreja hoje, às vezes distorce, e nós nos preocupamos conosco mesmo, até mesmo ao nos preocuparmos com o outro. Então muitas vezes isso acontece. Vou dar um exemplo simples, né? Nós nos preocupamos com o pecado do outro, mas não é porque nós amamos o outro,
é porque o pecado do outro fere o nosso moral. Certo? Esse tipo de não levar em conta o meu direito e o do outro, não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a minha preocupação com o outro não está querendo glorificar a Cristo, e sim preservar o meu nome intacto. E aí vai o seu nome pessoal, o seu nome como instituição e tantas outras coisas mais que nós temos hoje. Então, seguindo, né? Então o Senhor nos salvou, nos redimiu, e como reação então a essa ação dele, nós devemos então cooperar com aquilo que é a vontade dele, no que toca o Filho e no que toca a igreja, né? Agora vamos numa mesma passagem, nessa mesma passagem do verso 15, né, da mesma festa, em Levítico, para que os irmãos vejam que ali é algo então complementar, mas que colocado de uma forma então também que precisa de um pouco mais de compreensão. Levítico 23. Olha o que diz os versos 4 a 8. Levítico 23, 4 a 8. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então aqui você veja que tem essa expressão, nenhuma obra deveria ser feita. Então parece num primeiro momento que há essa contradição, né? Se lá eu tenho que apresentar algo diante do Senhor, e aqui eu não posso ter obra, então fica essa relação que é uma relação realmente que confunde muito as pessoas, essa relação das obras, né? Todas as obras agradam ao Senhor, todas elas podem ser levadas diante do Senhor. Então nós precisamos, como vimos ter ali em Êxodo, ter algo em nossas mãos. Então o Senhor está aguardando isso, já no dia de hoje, e obviamente será manifesto futuramente. Agora, por que nós podemos apresentar algo diante de Deus? Então isso é o que vai tocar aqui em Levítico. Por que nós podemos apresentar e isso ser algo útil? Então, mais uma vez, reforçando o sentido de nenhuma obra a ser feita, aponta para essa relação da salvação. Então, quando nós pensamos nisso, toda vez que nós pensamos em salvação, nós pensamos em descanso. Isso é automático, porque até a Bíblia mesmo fala isso, né? Entrar no descanso de Deus. Agora, irmãos, preste atenção aqui, porque existem duas formas do ser humano desfrutar do descanso. Duas principais formas, então, do ser humano desfrutar do descanso. Uma forma é com base naquilo que Deus planejou. Tá? Então Deus planejou, nós vamos executar e nós vamos entrar no descanso. A outra base está naquilo que o homem fez. Vamos entender isso junto. Então, quando você perguntar qualquer cristão, qualquer um cristão vai dizer assim: nós precisamos realizar boas obras. Não vai haver nenhum que não vai dizer isso. Todo cristão vai afirmar que ele precisa realizar boas obras, né? Então, diante disso, nós já sabemos que os cristãos são chamados para cooperar com o Senhor. Agora, mais atenção ainda. Veja, que uma pessoa que trabalha muito, ela também usufrui do descanso. Inevitavelmente, porque ela está muito cansada.
mas ela desfruta do descanso simplesmente porque ela está cansada. Então isso seria um descanso a partir do esforço do homem, né? Ou seja, o descanso tem o seu sentido apenas no ato de descansar. Os irmãos conseguiram compreender isso? Uma pessoa trabalha muito, e porque ela trabalhou muito, ela se sente então com necessidade de descansar. Isso é natural, mas esse descanso, ele tem o fim nele mesmo. Ele só descansa porque trabalhou muito. Agora, o cristão que conhece o seu Deus e Pai, ele trabalha não buscando o descanso. E aqui que é coisa. Mas ele trabalha porque ele já sabe que tem o direito ao descanso. Irmãos, o cristão que sabe que Deus tem um propósito que o redimiu, ele sabe que ele já tem direito do descanso. Na verdade, ele já está descansando. Ele já está escrito, já está em Cristo. Mas há muitos que ainda estão trabalhando para obter esse descanso. Em outras palavras, de uma forma mais simples, há muitos cristãos que agradecem a Deus porque foram salvos por graça, mas há muitos cristãos que ainda estão orando e labutando e pedindo por meio das suas obras que Deus os salve, para que eles possam entrar no descanso por meio das obras que eles estão realizando. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Nós vivemos isso na sexta-feira agora, né? Muitos irmãos cristãos pagando a penitência de levar a cruz, com o intuito de quê? A grande maioria, como que aquela obra possa ser reconhecida diante de Deus como uma obra de, então, esforço. Então, irmãos, né, há duas formas do ser humano descansar, então há duas formas também de o cristão se postar diante da obra, né? Ou ele trabalha para obter o descanso, ou é porque ele já sabe que está no descanso, então ele trabalha. Então, quando nós juntamos Êxodo com Levítico, nós temos essa realidade. Em Êxodo, todo mundo que compreender que Deus salvou para um propósito, então agora ele pode trabalhar com o coração descansado, com o coração confiante de que aquilo que ele fizer, segundo o que Deus, então, segundo a vontade de Deus, isso gerará para ele a recompensa. Mas a recompensa não toca a sua salvação. Então a grande confusão nos nossos dias está aí, né? Hebreus 4:11 vai dizer: esforçai-vos para entrar no descanso. Como que nós lemos aquele texto? Como que aquele texto move as nossas entranhas? E isso é um sondar pessoal, porque você e eu ainda podemos ter raízes dentro de nós, de que o nosso esforço é para que nós sejamos aceitos. E aí é um sondar pessoal. Ou quando nós lemos, eu falo assim: não, eu posso me esforçar para entrar no descanso, porque eu já fui aceito. Então agora em Cristo, todo o meu esforço gerará algum tipo de descanso. É por isso que muitos ainda guardam o sábado, como realidade espiritual de que esse guardar permitirá que eles entrem no descanso, porque o sábado é a figura do dia do descanso. Então, se Êxodo nos pede que tenhamos algo para apresentar diante de Deus, e Levítico diz que nós não precisamos ter obra nenhuma naquele dia, naquele momento, então quando nós unimos isso, a única forma, irmão, justamente é essa, é de nós compreendermos que Deus, então, quando nos salvou, Ele nos salvou para que andássemos nas boas obras que Ele preparou de antemão.
Por quê? Porque senão nós vamos ter uma tendência de olharmos para as obras como algo que nos introduz no descanso. Então, descanso aqui é totalmente contrário à autoridade no reino. E há uma confusão muito grande. Então, por que há a festa da Páscoa? Por que há essa festa? Porque nessa festa está instituído a vontade de Deus e começa a mostrar para nós como que nós devemos realizar a vontade de Deus. Por isso que o Espírito ignorou as outras festas e deixou somente essas três como três festas principais. Porque depois, entrando em Pentecoste, nós vamos ver como nós podemos andar nas boas obras que Deus preparou de antemão. E é justamente porque nós já estamos no descanso é que podemos andar nessas obras e não usar essas obras como muletas, como formas de sermos aceitos por Deus e uns pelos outros. Quantas vezes, irmãos, quando nós falamos, por exemplo, de dízimo, que é algo tão delicado, se não há uma direção específica, mas muito específica mesmo, ao invés de você trazer o dízimo à casa do Senhor, você dá para a pessoa direto. Isso é tão perigoso, irmãos. Não estou falando que isso não acontece, isso pode acontecer, mas tem que ser feito de uma forma muito no Senhor mesmo, porque a probabilidade daquele que receber a oferta glorificar a você que deu a oferta e não ao Senhor é muito grande. Isso é porque nós já vivemos isso no nosso meio. Pessoas foram consideradas melhores do que outras porque assim agiram. Então, usar a obra como forma de sermos aceitos por Deus e uns pelos outros é algo então que não vai nos introduzir no descanso. A luz então da festa dos tabernáculos não gerará para nós recompensa. Então nós vamos unir essas duas realidades com a perspectiva do Senhor. Ele mesmo, por conta do seu propósito, proveu para nós, pelo Espírito Santo, condições ou uma energia para desenvolvermos a nossa salvação. E aquele desenvolver ali também de Filipenses não fala de melhorar a nossa salvação. Fala de que porque nós fomos salvos, nós podemos andar em cooperação. E ao cooperarmos com Ele, nós mesmos cresceremos juntamente com Ele. Mas nós sabemos, irmãos, que aí isso ainda, e eu queria muito que você sondasse verdadeiramente o seu coração. O quanto das obras que você realiza não está vinculada a uma busca por descanso, por aceitação, por reconhecimento e tantas outras coisas mais. Isso pode parecer talvez distante, mas irmãos, não é. Se você olhar a sua vida natural, você já nasce moldado a sempre ser melhor, desde da primeira série até a faculdade, sempre, passo a passo, melhorar por uma recompensa, melhorar por uma recompensa, melhorar por uma recompensa, até que a sua vida se esvai toda. Mas, queridos, será que por trás disso não tem um pouco do desejo do reconhecimento? Então é isso que nós estamos tratando nesta manhã. A motivação do nosso coração. Então, unindo Êxodo com Levítico, nós precisamos ponderar, porque nós não estamos livres disso. Nós queremos ter algo para apresentar diante do Senhor, mas muitas vezes esse algo está mais ligado a nós do que a Ele. Às vezes nós expressamos isso na forma que oramos,
na forma que pedimos. Há pouco tempo tivemos uma pessoa aqui no meio orando dessa forma, lembra? Toda oração estava vinculada ao que ele podia receber, ao que ele precisava, à necessidade. Não que isso esteja errado em si. Nós devemos apresentar tudo diante de Deus, inclusive as necessidades. Mas será que todo o nosso mover pode não estar entranhado com essa realidade? De sermos aceitos diante de Deus? Por que isso é importante, irmãos? Porque não podemos apresentar nada diante de Deus que seja tocado pelo pecado. Por isso esses pães sem fermento. E o que é um pão com fermento? Então seria essa obra tocada pelo pecado, tocada pela necessidade de reconhecimento, tocada pela necessidade de aceitação, tocada pela necessidade de glória, tocada pelo egoísmo. Então essa obra não tem valor para o Senhor. Por isso são 7 dias, um pleno testemunho, um testemunho perfeito de um tempo onde o pecado está de fora. E eu sei, irmãos, que todos nós aqui sofremos do pecado, e é por isso que nós estamos aqui, para que sejamos moldados e orientados de alguma maneira pelo Senhor, a sondar o nosso coração e ver de fato qual é a real intenção quando nós nos movemos, quando nós agimos. Porque isso tem levado, de um modo geral, a igreja para um caminho, aonde as obras têm assumido um lugar que ofende o Senhor. E isso não é novo. Paulo já tratou isso em Romanos capítulo 10. E aqui eu não estou falando que nós não devemos fazer obras, muito pelo contrário. Nós devemos focar e nos movermos sempre, buscando os interesses do Senhor e os interesses da igreja, como Paulo nos deixa ali em Colossenses. Vamos ler um último texto e terminamos, onde ele vai explicar essa realidade para nós. 1 Coríntios. Você vai ver aqui a redenção como fundamento e vai ver a responsabilidade que Paulo deixa para os irmãos e, obviamente, porque ele também via sobre si, como ele também vai dizer. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler aí a partir do verso 5. 1 Coríntios 3, 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus, veja, a redenção que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. E aí ele segue falando sobre a responsabilidade do tabernáculo. Então, irmãos, veja que ele trata a relação da obra, porque a obra
pode assumir o lugar do fundamento. Quantos têm colocado a obra como fundamento do viver cristão? E mais uma vez, não estou descartando as obras, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É justamente por não compreendermos o valor das obras, é que elas assumem o lugar de Cristo nas nossas vidas. Sim, as obras têm um grande valor, porque elas foram feitas em Cristo. Isso é João nos dizendo. Então sondemos os nossos corações para que nós possamos celebrar a Páscoa dando somente ao Senhor o verdadeiro valor do simbolismo desta festa judia, não cristã. Essa é uma festa judia, né, que os judeus comemoravam e deveriam comemorar. Nós cristãos não precisamos comemorar a Páscoa. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Às vezes essas coisas são tão bobas, irmãos, mas você já percebeu que com muita sutileza um ovo assume o lugar da morte de Cristo? Quem não foi criado assim aqui? Ah, mas isso é uma bobeira. Irmãos, é uma bobeira, mas há tantas outras bobeiras mais sérias por aí. Comemorar a festa é trazer de volta uma sombra que já foi eliminada em Cristo. É uma bobeira? É uma bobeira. Paulo vai chamar essa bobeira de zelo sem entendimento, e que ofendia a Cristo. Romanos 10. Talvez você seja perguntado neste dia por que você não comemora a Páscoa, né? Então a resposta está aí, para nos ajudar, se você ainda não sabia. Então ajude-nos o Senhor, porque como essa festa dita religiosa, há muitas outras à nossa volta, que estão invadindo a realidade de Cristo, e a sombra tem assumido o lugar da verdade. Por quê? Porque confunde a obra com aquele que fez a obra. Confunde as nossas obras com a obra de Cristo. E isso é macular a realidade da Páscoa que o Senhor fez por nós ali na cruz. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, nos entregamos ao Senhor, suplicamos que pelo teu bendito Espírito Santo sejamos guiados, ó Pai, e que verdadeiramente tenhamos um coração, ó Deus, desejoso por obedecer ao Senhor e cuidarmos uns dos outros. Demonstrar, da mesma forma que o Senhor nos ama, demonstrar esse amor uns pelos outros. Assim, Senhor, nós suplicamos, ajude-nos, ó Deus, para que tudo seja feito, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Nós nos entregamos a ti e oramos em teu precioso nome. Amém.